Boa noite, estamos começando mais um estudo bíblico da Igreja Presbiteriana Jardim Ipiranga. Seja muito bem-vindo, eu quero saudá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Você que já deixou, está deixando, deixará ainda a sua mensagem. Muito obrigado, a sua saudação. E também é muito bom ter o seu carinho aqui com a gente, manifestando assim esta comunhão, que nós temos na igreja e com vários irmãos e irmãs que nos acompanham espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Sejam sempre bem-vindos. Hoje já estamos a 2 dias da comemoração do Natal e eu gostaria de pensar com você no texto, ou baseado no texto que se encontra em Lucas, no capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7. Temos aprendido que a palavra do Senhor, que o nosso Deus é aquele que nos dá esperança, fé e confiança, tanto agora nessa época do Natal, no finalzinho do ano e depois no início de 2021. Temos a condição, temos aí a alegria de termos um Deus que nos dá, pela sua palavra, esperança, nos dá a condição de termos fé e podemos confiar na sua promessa, podemos confiar sempre nos seus propósitos. Lucas capítulo 2, versículo 1 até o versículo 7 nos diz: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra e rogamos a Deus que mais uma vez o teu Santo Espírito nos ilumine para compreendermos a tua vontade, para compreendermos, ó Pai, também o teu propósito santo. Fala conosco, ó Pai, nesta oportunidade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Bem, meus queridos, esta história é uma das histórias talvez mais contadas ao redor do mundo. Temos encenações, temos filmes, dramatizações a respeito do nascimento do Senhor Jesus. E de fato foi desse jeito, de fato foi dessa forma. Lucas nos traz aqui detalhes interessantes que a gente pode aprender, que a gente pode perceber a forma como Deus trabalha na história, trabalha na vida, trabalha na condução das civilizações para o cumprimento dos seus propósitos. Afinal de contas, Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo e nada foge ao seu poder, nada foge à sua vontade e tudo ele faz conforme lhe apraz. Assim, nós servimos um Deus soberano, nós servimos um Deus que sabe o que está fazendo, que planejou muito bem tudo o que faz e que executa as suas ações conforme bem lhe apraz. E nós louvamos a esse Deus maravilhoso. Vejam só aqui, no versículo de número 1, que naqueles dias, naquele tempo ali, onde já havia nascido João Batista, Zacarias tinha ouvido a promessa através do anjo, Isabel então gera aquela criança, João Batista, depois Maria recebe a visita também do anjo, dizendo que ela seria a quem geraria o Messias. José pôde ter a orientação também através aí do Senhor, via o anjo também, de que poderia receber Maria como sua esposa, porque tudo era propósito de Deus, tudo era plano de Deus. Então o que acontece? Foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para um censo, para recensear-se.
Naquela época, o recenseamento deveria ser feito no local onde a pessoa nasceu. Por José ter nascido em Belém, ter a sua família em Belém, ele deveria se deslocar de Nazaré, lá no norte, bem lá em cima, até a região sul, perto, próximo de Jerusalém, para colocar ali o seu nome, dizendo que ele estava ali, que ele estava vivo, que agora também possui família, né? Maria e a criança que estava para nascer, que era o nosso Salvador, aquele que nasceria. Bem, tudo isso nos faz pensar no seguinte: mas Deus, ele não podia facilitar as coisas, Deus não podia, de repente, fazer com que José já estivesse morando em Belém. Meus queridos, não há como responder todas essas questões, essas perguntas. Olhando para a história, na história que se cumpriu, a gente pode perceber o seguinte, que apesar de todas as dificuldades, todas as limitações, a gente vê um cuidado de Deus em fazer com que se cumpra tudo de acordo com o que ele havia falado, através da sua palavra, através dos profetas. Então, o fato de José estar morando em Nazaré não impediu de que se cumprisse a promessa de que o Salvador nasceria em Belém. E como que Deus então fez isso acontecer? Através de um decreto, através do decreto de César. Eu fico imaginando, né, César dizendo assim: vou fazer um decreto para que as pessoas deem o seu nome, vou fazer um recenseamento, eu quero saber qual é a população do meu império. Mas muito antes disso, lá na eternidade, Deus já havia decidido que haveria o nascimento do Salvador. César poderia achar que era muito grande, mas Deus é muito maior e não há imperador que se compara ao poder de Deus. Às vezes, as pessoas fazem as suas decisões, acham que estão resolvendo com a maior solução, com as maiores ações, mas Deus está acima de tudo isso, e Deus é quem vai conduzindo a história conforme a sua vontade, para a glória do Senhor mesmo, para a glória dele mesmo. E aí a gente percebe uma outra coisa interessante, é que José, ele leva Maria até Belém, mas aí a gente vê uma questão muito interessante que a palavra está dizendo aqui, que era uma família que vai ter o seu filho primogênito. Jesus é o filho mais velho deste casal. Sabemos, é claro, evidentemente, que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus encarnado, é o Deus que toma a forma de homem, assume essa forma e não vai soltar mais essa forma, ela continua, Jesus é homem, é 100% Deus, 100% homem, é uma das doutrinas basilares para a nossa fé cristã. E aí a gente vê na questão da família, na questão de José e Maria, que ele é o filho primogênito, é o filho mais velho. Isso quer dizer que tiveram outros filhos depois. Lá em Mateus diz que José não conheceu Maria até ou enquanto Jesus não nasceu, enquanto não veio o nascimento do primogênito. E depois, normalmente, eles tiveram uma vida como casal e outros filhos vieram. Por mais que talvez a sustentação de alguns que não é bem assim, não, na verdade, tiveram, e a Bíblia é clara nisso. Um texto posterior, lá no Evangelho de João, diz o seguinte, que quando Jesus já estava com seu ministério realizado, os irmãos de Jesus vieram e falaram: mas então, se você quiser aparecer, vai lá para Jerusalém. Ou seja, Jesus tinha os seus irmãos e ainda criticaram o ministério do Senhor. Bem, por que isso é importante? Isso é importante porque Deus cumpre os seus propósitos na vida de pessoas normais, na vida de um casal normal. E se a gente segue ainda a história, a gente vai ver que é um casal normal, simples, de poucas posses, pobres de fato. Eles não eram abastados, eles não tiveram essa condição
essa responsabilidade de criarem o Senhor Jesus porque eram abastados, porque tinham tudo do bom e do melhor, porque não tinham. Também nós não podemos construir a ideia de que eles estão ali como pais do Senhor Jesus porque eram pobres e a pobreza dignifica. Não, também não é essa a questão. A questão é que foi da vontade de Deus, no tempo exato, naquele momento, fazer com que Jesus nascesse. E a vida deste casal é a vida que então Deus usa como instrumento. A dignidade aqui está na ação de Deus, e a gente percebe a dignidade também na vida deste casal que teme a Deus. Não por mérito, eles não tinham mérito maior do que outros, é por escolha soberana de Deus, é por ação de Deus. Nós não somos usados por Deus porque merecemos, porque somos melhores, porque não somos. Todos nós temos consciência disso. Mas Deus nos usa porque Ele é soberano, te chama para fazer parte aí do reino de Deus, porque Ele é soberano e porque Ele assim então te convoca, né, te chama, te capacita, e aí devemos nós então, em confiança, alicerçar a nossa vida nele. Mas uma outra questão que eu gostaria de meditar com você, meu querido, está aqui no versículo 7. Jesus nasce, o Rei do Universo nasce, e passa a sua primeira noite num local não apropriado para reis, não num palácio, não numa mansão, não numa casa bem equipada, mas ele passa a primeira noite no estábulo, ou no local onde os animais ficavam. Diz aqui no versículo 7, ele deu à luz ao seu filho primogênito, ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar na hospedaria. Bem, nós sabemos que Belém estava cheia, porque todo mundo estava lá, aqueles que eram de lá estavam para o recenseamento, porque César decretou isso. Mas, meu querido, o decreto de César não era a coisa mais importante. A decisão não era a coisa mais importante. O recenseamento não era a coisa mais importante. Naquele momento, naquele instante, naquela noite, o ato mais importante era o nascimento do Salvador. Anunciado desde o princípio para os nossos primeiros pais, Adão e Eva, anunciado no decorrer de toda a história do Antigo Testamento. Este evento fora anunciado por tantos que esperavam, aguardavam, que gostariam de estar presentes quando viesse a acontecer. Muitos já não estavam ali. Abraão, Isaac, Davi, tantos outros passaram, mas creram nessa promessa de que isso se cumpriria. Mas na noite então tão esperada por tantos, tão aguardada, anunciada pelos profetas, anunciada pela palavra, que traria assim a concretização da promessa de Deus, acontece então de forma simples, de forma humilde, de forma quase que anônima. Quase, se não fosse então o registro da palavra e os anjos que foram avisar os pastores que aquele momento era um momento de boas novas, de grande alegria, que nasceu na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é Cristo o Senhor, e Ele nos salvará de todos os nossos pecados. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem, a quem Deus quer bem, a quem Deus realmente tem o desejo de abençoar. Mas não havia lugar na hospedaria, por isso Jesus se deita numa manjedoura, é colocado numa manjedoura. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, nessa antevéspera de Natal. Não havia lugar para Jesus na hospedaria. Há lugar para o Senhor Jesus na sua hospedaria? Há lugar para o Senhor Jesus na sua casa? Há lugar para o Senhor Jesus no seu coração? Sabemos que Jesus não precisa mais nascer. Ele nasceu uma única vez. Jesus também não vai nascer no seu coração. Não é necessário isso acontecer. Mas não havia disposição por parte do povo de receber aquele casal, mesmo que Maria já estava prestes a dar à luz.
Não havia espaço para Jesus. João nos faz lembrar que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas esses não receberam. Meu querido, Jesus veio também para nós. Jesus veio para a humanidade que Deus quer bem. Há espaço para Jesus na sua vida, há espaço para o Senhor Jesus no seu coração, como Senhor, como Rei, como Mestre, como Salvador. Não há uma questão, meu querido, de permitir, é uma questão de entender, de compreender que Jesus veio para nos salvar, que Jesus veio para retirar-nos de um mundo perdido, para nos livrar da perdição. Se não havia lugar na hospedaria, havia lugar no estábulo. Mas, meu querido, se a gente olhar bem, a condição do meu coração nada mais não é melhor do que um estábulo, de forma alguma. Mesmo assim, Jesus veio para fazer do meu coração, da minha vida, morada. Jesus veio para morar em mim, para estar em mim, mesmo sendo eu quem sou. Mesmo sendo eu, nada melhor que um estábulo, nada melhor. E Jesus veio e me amou, e isso é ação da misericórdia. Misericórdia nada mais é do que colocar o coração nas misérias. Jesus colocou o seu coração nas minhas misérias, me amou apesar das minhas misérias, mas me livrou também delas, me resgatando do pecado, me tirando do lamaçal do pecado, firmando os nossos pés, firmando os meus pés sobre a firme rocha, que é Ele mesmo, que é Ele quem me dá sustentação e salvação. Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pela palavra bendita e santa. E rogamos que neste momento o Teu Santo Espírito continue, ó Pai, a trabalhar em nosso coração para entendermos a Tua vontade e o Teu propósito. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor Jesus nasceu, porque o Senhor Jesus venceu a morte, porque o Senhor Jesus está conosco, porque o Espírito Santo de Jesus está conosco, nos dirigindo. E eu peço, ó Pai, que este Natal, essa celebração de Natal, seja vista, ó Pai, pelo Teu povo, pela Tua igreja, como um presente, como algo que o Senhor continua a dar para nós, que é a bênção da Tua presença e a Tua salvação, ó Pai, a todos os povos. Obrigado a Deus, e em nome de Jesus que oramos. Amém. Meu querido, eu desejo para você um Feliz Natal, que Deus abençoe ricamente a sua vida, você tendo as condições aí com a sua família, né, dentro aí do âmbito familiar, celebrar o Natal, boa celebração. Que seja um momento de festa, de comida, de alegria, de regozijo, mas que você tenha sempre em sua mente, guarde em seu coração, que é o momento de agradecermos ao Senhor Jesus pela salvação, pela bênção da companhia dele e pela condução em nossas vidas. Assim, podemos cada dia mais termos esperança nele, alimentarmos a nossa fé nele e confiarmos, termos confiança em seus propósitos. Deus te abençoe, Deus te sustente a cada dia.